fato de alguém crer ou não mudará as profecias, mas para aquilo que ela foi dada, ela vai se cumprir. O Senhor, Deus eterno, santo e todo-poderoso, amou o mundo, João 3,16, de uma maneira espetacular, extraordinária, que o levou em nome deste amor, dar seu único filho, para que todos aqueles que nele crê. Incrível que a fé não é para todos, está escrito. Mas todos quantos acredita em quê? Na palavra. Que é a única revelação que não podemos ter dúvidas. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, em nome deste amor, ele deu Jesus para todos aquele que nele crê não sofresse, mas tivesse a vida eterna. Esta palavra sofrer está falando do sofrimento eterno, não está falando do sofrimento aqui passageiro, porque às vezes a Bíblia não tem equívoco nem erro, mas às vezes nós não entendemos a revelação como ela está mostrando. Então esse sofrer aqui trata-se da eternidade. Por quê? Porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Aí havia uma contradição. Ora, quem está aflito está sofrendo. Sofremos ou não sofremos? Sim, sofremos. Imagina a situação do Rio Grande do Sul. Os poucos irmãos que tem ali estão sofrendo. O Heraldo, cantor Heraldo, presbítero que esteve aqui conosco, ele voltou naquela semana da tragédia. A casa dele é um primeiro andar e a água deu 1,5 metro do primeiro andar. E ele perdeu tudo. É sofrimento. Então, quando vem a revelação que Deus deu seu Filho para que quem crê não sofresse, está falando do sofrimento eterno. Porque viver sem Cristo não é tão difícil. Difícil é morrer sem Cristo. Então o Senhor Jesus veio. Foi que eu disse? Que Jesus veio. Mas ele veio como homem, com todas as limitações humanas, com sentimentos. Jesus chorou, Jesus se alegrou. A única coisa que como humano Jesus não fez foi pecar. Mas as demais coisas aconteceu com ele. Ele sorriu, chorou, cansou, teve sono, dormiu, teve raiva. Quando ele chegou no templo, ele teve uma raiva tão grande quando viu o que estava acontecendo no templo, que ele pegou um azorraque e saiu levando no peito cadeira, mesa, virou tudo e desceu o azorraque nas costas daquela raça de gente ruim. Quem fez? Jesus. Ele era homem. Então ele veio com uma missão. A primeira vinda de Jesus foi com uma grande missão. E a missão principal, primordial do Senhor foi salvar a todos. Ele veio buscar e salvar os que haviam perdido. Todos estavam perdidos, então ele veio. Ele veio
para mostrar que nem tudo estava perdido, e veio abrir a porta do céu, o caminho para o paraíso que Adão havia perdido, porque desobedeceu. Deus mandou seu filho para que ele trouxesse uma nova esperança e para que os homens pudessem encontrar o caminho de volta para o céu. Porque não havia mais esperança, Deus passou de Malaquias para Mateus. Foram 400 anos de silêncio, sem Deus falar com o homem, porque Deus sempre falava pelos juízes, pelos patriarcas, pelos profetas, mandando anjos. Mas esse período, Deus silenciou. Deus não falou mais com o homem. Esse silêncio de Deus, ele foi quebrado com a voz estridente de João Batista, pregando no deserto. Por isso que as multidões iam para o deserto para ouvir João Batista. Interessante que João, você pode ler, ele não fez nenhum milagre. Nenhum cego viu, nenhum paralítico andou, nenhum surdo ouviu. Não houve milagre. Mas, se não houve milagre, por que as multidões eram atraídas pela palavra? Ele estava ressuscitando a esperança que os judeus haviam perdido. E quando os primeiros que chegaram ouviram a João, cada um voltou para a sua cidade e disse: olha, tem um profeta aí que Deus está falando por meio dele. E olha que não tinha WhatsApp, né? Nem Instagram. Imagine se tivesse. E aquela notícia foi se espalhando e as multidões corriam para lá. Então, essa foi a primeira manifestação de Jesus no mundo, como homem. Então, como homem, ele também provou a possibilidade do ser humano andar na vontade de Deus. Andar na vontade de Deus. Tem algumas coisinhas aqui que a gente pode analisar que são interessantes. Por exemplo, na velha aliança, o Espírito Santo não habitava no homem como habita hoje em nós. Número 2, eles nada sabiam acerca do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade. Eles nada sabiam, nem sabiam que o Espírito Santo existia. E número 3, eles não conheciam Jesus, porque também Jesus não existia, entre aspas, para ele. Claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde o princípio das coisas já existiam. Já existiam. Mas não era conhecido. E eles, no Velho Testamento, se manifestavam assim, se manifestavam. Visitava eles, conversava com eles, comiam com eles, mas eles não sabiam. Por exemplo, aquela luta de Jacó no Vaú de Jaboque, ele, na verdade, lutou com Jesus. Aquele anjo que foi lá era Jesus, de uma forma teofânica, se revelando como anjo. Por isso que a Bíblia diz, você vai encontrar essa expressão, e o anjo do Senhor. Toda vez que você vai ler o anjo do Senhor é Jesus. Manoá também, Gideão e outros, era Jesus se manifestando como o anjo do Senhor. Então, Jesus
como homem, veio trazer esperança de um paraíso que havia perdido. Número 2, desfazer as obras de Satanás, que estava no mundo, como diz o dito popular, casando e batizando. E número 3, estabelecer a sua igreja. Tanto é que ele diz, as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Cumpriu a sua missão. E a obra que ele veio fazer foi consumada no Calvário. Que há muitas pessoas que não entendem o porquê do Calvário. Mas o Calvário era necessário para que o pecado da humanidade fosse removida. Por exemplo, deixa eu dizer uma palavra muito forte. Muito forte. Lá na cruz, Jesus foi terrivelmente fulminado. Por quem? Pelo Pai. Pastor, sim. Eu acabei de dizer que Deus odeia o pecado. Aí o que acontece? Jesus não pecou, mas ele se fez pecado por nós. Ele pegou o meu e os nossos pecados e colocou sobre ele. E quando colocou sobre ele, veio junto a esse pecado o quê? A ira de Deus. Aí Deus disse, vou destruir. Você entendeu? A força deste grande amor. Porque o diabo não queria que Jesus morresse no Calvário. Pastor, não estou entendendo. Como é que o diabo, que era inimigo de Deus, é inimigo de Deus, odeia Jesus, como é que ele não queria que Jesus morresse no Calvário? Porque se Jesus não morresse, eu e você não estaríamos salvos. Estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso era necessário. É algo que a mente humana tem dificuldade de entender. Mas vamos voltar à nossa Constituição Federal. Está na Constituição que se alguém for pego em flagrante, alguém matando o outro, ele é preso. Na hora. Está na Constituição. Então, se alguém matou e houve o flagrante, o que é que acontece? Já sai algemado. Então, Deus, na Constituição de Deus, divina, Deus disse, a alma que pecar esta, morrerá. Pá, bateu o martelo. Aí o que acontece? Vem Adão e peca. Aí eu pergunto, qual era a sentença para ele? A morte. Então ele tinha que morrer, segundo a lei de Deus. E para que ele escapasse da morte, veio a misericórdia de Deus, a graça. Pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então Deus naquele momento usou de misericórdia.
E o que foi que Deus fez? Número 1, para cumprir a lei que ele próprio determinou. Porque se ele não cumprisse a lei, ninguém mais ia acreditar em Deus. Não, ele diz e não cumpre. Não é assim que acontece? Quando você diz uma coisa e depois faz outra, você diz, mas ele não disse assim, porque está fazendo assim. Não vou dar mais crédito a essa palavra, não. E a Bíblia diz que Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele não se arrependeu de ter dado a lei, porque a lei é boa para os que dela milita legitimamente, Paulo escreveu aos Romanos. Aí o que acontece agora? O que acontece é que Deus não podia descumprir a lei e não queria que o homem morresse. E o que ele faz? Ele pega um animal, um cordeiro, e imola, mata, sangra, para que aquele cordeiro substituísse o pecador. O cordeiro não tinha nada a ver com isso, mas agora ele foi o substituto, para que se cumprisse a lei de Deus e o homem não morresse. O sangue era para purificação, para expiação, para o pecado ser coberto. A pele do cordeiro serviu de vestes. Está escrito, e Deus os vestiu. Pronto. E de lá até o último profeta, a saber, Malaquias, veio se fazendo expiação pelo pecado. Alguém pecava, a sentença era a morte. Mas alguém pegava, levava um cordeiro, entregava ao sacerdote, o sacerdote ia com esse cordeiro e oferecia no holocausto. O cordeiro era morto, o sangue era derramado, a carne era queimada, a fumaça subia de incenso diante de Deus, e o sangue era levado para o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, e era colocado sobre a tampa do propiciatório, onde Deus manifestava a sua Shekinah, ou seja, a sua glória. Quando Deus olhava do céu para a terra, ele via sobre a tampa do propiciatório, ele via o sangue. E aquele sangue não apagava o pecado. Cobria. Não apagava, cobria. Ficava ali como uma proteção. Por quê? Porque sangue de animais não purificava. Era uma forma da graça de Deus ser revelada. E no tempo oportuno, aquelas pessoas que estavam debaixo desta promessa, marcada pelo sangue, elas seriam perdoadas. Que tempo foi esse? O tempo que Jesus foi para o Calvário. Quando ele disse, está consumado, ele disse, está pronto, está pago. Ninguém deve mais nada. Ele desce às partes mais baixas da terra, para dizer todos aqueles que ofereceram os seus holocaustos, que eles não se preocupassem, porque agora sim, o pecado deles estavam perdoados. Você entendeu? Perdoados. Essa foi a primeira manifestação de Jesus no mundo como homem. Morreu,
e foi para o céu, e estar no céu. A segunda vinda de Jesus, ele voltará. Ele voltará. E essa segunda vinda acontecerá dela duas etapas. Duas etapas. A primeira é chamada de arrebatamento. E o arrebatamento, ele vem de forma invisível, ninguém vai vê-lo. Nós, os salvos, vamos ouvir a voz da trombeta de Deus, e ao ouvir, em frações e milésimos de segundo, vamos desaparecer da terra e encontrar com ele nos ares. Vamos ver isso já já, vamos ler. Então, subiremos ao encontro, isso se chama arrebatamento, de forma invisível. Tem uma coisa que eu quero ensinar a vocês, principalmente os mais esclarecidos, que vê muito vídeo, né? Eu já vi nos vídeos o arrebatamento. E no arrebatamento do vídeo, na hora que a trombeta toca, aí aparece, né? A pessoa está ali, desaparece e fica ali, aquele moinho de roupa. Vai tudo nu lá para cima. Absurdo. Não é assim, irmão. Você está aqui, por exemplo, a trombeta toca, a gente sobe. Pastor, e a roupa? Qual o problema? Olha, Deus vai transformar o corpo, transforma a roupa também. Pense, irmão, um monte de roupa descendo do céu. Seria um espetáculo e tanto. Bom, arrebatamento. Segunda vinda, arrebatamento. E a vida em glória. O arrebatamento, ele vem para a igreja, é o rapto. E a segunda vinda, a segunda vinda, arrebatamento, na primeira etapa, e na segunda etapa, ele vem de forma visível e vem com a igreja, porque a igreja já vai estar no céu. Ele vem com a igreja. Vem com a igreja. E quando ele vir com a igreja, ele vai implantar o reino milenar. Glória a Deus. E terceiro, ele vem para o juízo final. Aí termina a história. Mas vamos ver isso com detalhes. Nós lemos o capítulo 5, versículos 4 ao 11. Nestes versículos, Paulo está dando conta aos Tessalonicenses acerca de algo muito necessário, não só para eles na sua época, mas para nós outros hoje. Uma das maiores necessidades nossa do presente século se chama vigilância. Eu disse? Muito bem, vigilância. Por que vigilância? Porque está escrito que o diabo é o nosso adversário. O diabo não cansa, não tira férias, não dorme. Ele vive 24 horas e todos os dias ao nosso derredor. Derredor. Buscando a quem ele possa tragar. Ou seja, o diabo vive 24 horas por dia procurando uma maneira de destruir o seu relacionamento com Deus. Interessante. O diabo não quer lhe matar. Porque se o diabo quisesse lhe matar,
Ele quem perdia. Porque qual é a missão dele? É matar. Pastor, o senhor disse que ele não queria, mas não é a missão dele matar. Mas não é matar fisicamente, é matar espiritualmente. Ora, se eu morro agora, glória a Deus. Pastor, por que glória a Deus? Porque eu vou para o céu. O diabo ganha ou perde? Perde. Que eu vou para o céu, eu vou para um lugar melhor. Ele veio roubar. Roubar o quê? O seu dinheiro? Não, a sua fé. Então, ele não tem interesse que você morra. Ele tem interesse que você se afaste de Deus. O diabo não quer que você saia da igreja. Quer não. Por quê? Porque você saindo da igreja, aí os crentes que ele ama se reúnem e dizem: irmã fulana não está vindo para a igreja, vamos ver o que está acontecendo. Aí junta um grupo de irmãs, aí vai na sua casa, aí quando chega lá, faz uma oração, canta um hino, lê uma palavra e prega sobre Jesus. Aí você chora e diz: eu vou voltar. Aí junto a você vem a sua irmã, o seu tio, o seu namorado, o seu esposo. Aí o diabo diz: perdi de novo. Glória a Deus. Então qual é a missão dele? A missão dele é matar você dentro da igreja. Ou seja, deixar você dentro da igreja frio, sem força, revoltado, falando mal dos irmãos, sem força de dar um glória a Jesus. Porque, irmãos, existem 3 classes de crentes perdidos. Eu disse: os que estão perdidos longe da igreja. É crente? É. Mas só vem à igreja no Natal e no Ano Novo. Mas é crente. E ai daquele que disser que ele não é. Se cada apanhar. Vive e anda igual o mundo. Linguagem do mundo, tudo do mundo. Mas existe aqueles crentes perdidos bem pertinho da igreja. Vem para a igreja, mas não vem para o culto. Como assim, pastor? Fica lá na porta. Não, pastor, mas de lá está cultuando, está ouvindo. Está não, está conversando. Pode sair lá fora para você ver se estão tudo conversando ali. Até obreiros. Eu saio por aqui, quando chego lá, está não deve ser o quê? E tem uns que ficam ali naquela escada, na subida da escada, ficam olhando pela vidraça. Eu digo: não sei para ver o quê. Estão perdidos perto de casa. E outros perdidos dentro de casa. Glória a Deus. Aleluia. Então Paulo, deve ter sido ali um tombo, né? Então Paulo, ele diz o seguinte: mas vós, ou seja, vocês, irmãos, vocês não estão em trevas. Vocês não estão em trevas. Vocês não estão em trevas para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Em outras palavras, o que é que Paulo está dizendo?
que esse dia, que dia? O dia do arrebatamento. Os que estão em trevas serão repetidamente surpreendidos. Por quê? Imagine agora, pense comigo. Vou olhar para vocês. Vocês aí juntinhos, uma da outra e um do outro. Aí de repente, o culto está rolando. O cantor está cantando, o pregador está pregando, o pregador está ensinando. Aí quando você olha assim de lado, e cadê o irmão que estava aqui? Ele sumiu. E de repente some um monte de pessoas. Tem no culto 300 pessoas. Aí de repente você olha, só vê uns 10 a 15. E o resto, assim, não dá nem tempo de você sentir nada. Aí eu pergunto, a primeira coisa que vem na sua mente, qual é? Arrebatamento. Jesus voltou. E a segunda? Eu fiquei. Agora pense o seu estado emocional naquele momento que você vê tanta gente desaparecer e você ficar. Você vai desabar. Você vai entrar em pânico. Vai ficar desesperada. E terceiro lugar, o que vai acontecer? Você vai pensar, e os meus que não vieram para esse culto? Eu ainda vim. E os que não vieram, será que eles subiram ou estão lá? Ficaram. Será que eles estão sabendo o que está acontecendo? E provavelmente eles estão em casa. Porque quem não gosta de culto, irmão, eu tenho lá minhas dúvidas a respeito da vida espiritual desta pessoa. Vou fazer uma confissão a vocês. Não foi nenhuma nem duas vezes, foi várias vezes. Eu já pensei em não vir mais o culto de quinta-feira. Não quero fazer como o Maceió fez. Pastor em Maceió, ele acabou com o culto de quarta-feira. Não, fecha as igrejas dele de quarta-feira. E ainda hoje ele sofre a crítica. Eu não critico. Não, mas não mesmo. Agora, por que ele acabou? Porque ele é ruim, porque ele é mau, porque ele... Não. É porque ele entendeu que não valia a pena. E por que estão criticando? E quem está criticando? Era exatamente quem não vinha. Olha, irmão, quem mais critica é quem menos faz ou não faz nada. Você já viu aqueles irmãos criticando sobre o dízimo? Só ir para ele não é dizimista. Porque quem dá, não critica. Pelo contrário, pede a Deus que dê mais, que quer dar mais. É assim. Mas vamos deixar isso de lado. Paulo está dizendo àqueles irmãos que quem está em trevas, nesse dia, será pego de surpresa. Por quê? Porque Jesus virá como um ladrão. Ou seja, como é que o ladrão vem? Numa hora em que ninguém está esperando. É por isso que nós precisamos
nós precisamos estar preparados. Outro dia eu estava estudando a Bíblia, sou apaixonado pelas Escrituras, e eu estava questionando comigo mesmo. Eu digo, meu Deus, há mais de 2.000 anos atrás, 2.700 anos atrás, 2.900 anos atrás, o Senhor já usava profetas para falar acerca da vinda de Jesus. Ora, por quê? Mais de 2.000 anos atrás, quando o próprio Deus sabia que naquele tempo ele não viria, e porque ele já dizia, tenham cuidado, vigiem, ele está vindo. Aí Deus próprio se defende. Diz, para Deus um dia é como 1.000 anos, 1.000 anos é como um dia. Porque lá na eternidade, se alguém for fazer essa pergunta, ele diz, não, meu filho. Eu disse que era para mim, um dia era como 1.000 anos. Eu falei quando? Há 2.900 anos atrás. Pronto, não deu nem 3 dias, não foi rápido. Aí não tem como botar Deus para trás, né, irmão? Eu disse, foi rápido, Vanderlei, 3 dias. Vocês que são apressados demais. Mas eu questionei, por que então? Sabe por quê, irmão? Porque o alvo e o objetivo de Deus era que aquele povo, já naquela época, estivessem preparados. Ele sabia que o Senhor não vinha. Mas ele sabia também, se dissesse, olha, nessa geração de vocês não vai haver arrebatamento. Só na próxima geração. Aí os crentes iam fazer o quê? Eles disseram, não vai vir não, vai não agora, vamos viver a vida. Depois a gente pensa nisso, que ele não vai vir agora mesmo. Aleluia. Imagine se o Senhor hoje falasse para você, para mim, para nós, e dissesse, olha, daqui a 50 anos eu volto. Meu Deus do céu, me sacrificando tanto, orando tanto, jejuando tanto. Homem precisa nada disso não, eu vou para a praia, eu vou cair na folia, tá certo? Depois, quando eu já tiver com a bengala na mão, aí eu me ajeito. Faz como aquele rico, né? Aí o Senhor ouviu uma voz e disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado, para que ele servirá? Então o Senhor nos adverte para que você e eu, para que nós estejamos preparados hoje, agora. Por quê? Porque pode ser hoje que a trombeta toque, ou você morra. Então ele disse, irmãos, vocês não podem estar em trevas, senão vocês podem ser surpreendidos, porque ele vem como ladrão e vai apanhar vocês de surpresa. Versículo 5. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Filho do dia. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E disse, vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma lâmpada, uma luz, debaixo do alqueire, mas colocar no velador para que dê luz a toda a casa. Então, nós somos da luz e nós somos luz. Por quê? Somos filhos de Deus. Versículo 6. Não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Tem que vigiar.
Vigiar. Olha, irmãos, nós vivemos uma perseguição maior do que nos dias da igreja do tempo primitivo. Como assim, pastor? Porque nos tempos primitivos o diabo vinha de tamanco. Os imperadores criavam situações terríveis e mandava prender, mandava matar, mandava colocar nas arenas os cristãos, e eles resistiam. Mas hoje essas coisas não acontecem. Não. Hoje é diferente a perseguição. É sutil. O diabo, ele usa um filho das trevas e diz: Ronaldo roubou a galinha do vizinho. Joga na internet. E Ronaldo é crente da igreja, fiel, sincero, direito. Mas jogou na internet que Ronaldo roubou a galinha do vizinho. Aí o irmão vê. Tem irmão que não tem tempo de ler a Bíblia nem de orar. Mas a internet ele sabe tudo. Aí ele vai lá. Disse, rapaz. Aí já responde. Como é que o Ronaldo, e se diz crente, e está na igreja dando glória a Deus. Agora pega a galinha do coitado do vizinho que é pobre e rouba. E tem a necessidade dele roubar a galinha do vizinho, irmãos? Aí o outro entra, diz, realmente, isso é um crime. Como é que ele faz uma coisa dessa? Aí daqui a pouco tem 2.000 pessoas escorrachando com o Ronaldo. Aí eu pergunto, quem pecou? Quem lançou a informação? Não, todo mundo. Todo mundo está na mesma condenação. E o pior que vem para ser e toma a ceia da maior cara de pau. Achando que está tudo bem. Tá não, meu irmão. Tu está nas trevas. Enquanto não se arrepender. Não, mas eu compartilhei. Como é que você compartilha uma coisa que você não sabe se é verdade ou não? Você está matando uma pessoa, uma vida. Está denegrindo a imagem de uma pessoa, está matando a reputação da pessoa. Não muito tempo atrás, eu acho que o ano passado, saiu da penitenciária, recebeu a soltura, carta de soltura, um moço, cidadão, que passou 8 anos preso, condenado. 8 anos. Porque foi pego e ele tinha um nome, tinha alguém procurado pela justiça e o nome dele era igual ao nome desta pessoa que foi procurado pela justiça. De um crime que havia cometido numa cidade que ele nem sabia onde ficava, não conhecia. E ele tentou, se explicou, não teve jeito, colocou advogado, não teve jeito. Ele foi preso. Era um advogado, devia ser um advogado muito fraco. Glória a Deus. Um advogado muito fraco. Moral da história. Depois de 8 anos, apareceu. Deus usou alguém que não pode ser outra coisa senão Deus. E apareceu um advogado e disse, eu vou resolver o problema desse moço. E quando chegou lá, provou que realmente ele era inocente. Agora pensa, 8 anos em reclusão. 8 anos numa cadeia, sem ter cometido nenhum pecado. Nem a cidade do crime, que aconteceu o crime, ele nunca foi lá, nem sabia onde ficava. Quer dizer, até então, né? Depois do... Agora, irmãos,
pensa a gente na igreja, servindo a Deus, e de repente aparece um maloqueiro, aí lança lá e aí fica os irmãos fazendo coro com Satanás, fazendo coro com o diabo. Então esse irmão não está na luz, esse irmão está nas trevas. Ora, você chega para mim dizer algo, pastor, assim, 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 é minha obrigação, meu dever, perguntar: quem foi que disse? Quem foi que disse? Essa pessoa pode provar o que está dizendo? Porque chega histórias para mim as mais diversas. Glória a Deus. Você pode provar isso que está dizendo? Agora, quando alguém chegar para você, olha, irmã, a senhora está sabendo? Olha, estou lhe dizendo para a gente orar. Mentirosa. Vá se converter. Eu não preciso dizer nada a ninguém para me orar, não. Eu vou para o meu quarto, fecho a porta e lá eu apresento e oro. Chego para a igreja, olha, irmão, tem um irmão, uma irmã aqui que precisa de oração, como é o caso do irmão Marinho, pai da Lauvínia, está entubado, precisa de oração. Eu apresento a igreja, a gente ora. Quem foi que disse, irmã? Não, irmão. Eu não posso dizer. Por que não pode? Não, porque eu não quero me envolver. Não, já está envolvida, a senhora me contou, já está envolvida. Glória a Deus. Ninguém me conte as coisas para dizer que não pode me dizer. Não, então não diga. Se disser, a gente vai resolver o problema. Aleluia. Não, todo mundo está dizendo. Todo mundo está dizendo. É mesmo, irmão? Todo mundo? Irmã Raquel, a senhora disse. O quê? Estou nem sabendo. A irmã está dizendo que todo mundo, a senhora não faz parte do mundo? Então é para saber. Então, irmão, quando vem essa história, não quero me comprometer, todo mundo está sabendo. Quem está trazendo é mentiroso. Não aceite. Tá certo? Diga quem foi. Foi fulano e tal. Foi. Vamos ligar para ela agora. Para resolver o problema? Não é para resolver? Então, quem procede assim, Paulo diz, não devemos dormir como os demais. Pelo contrário, devemos vigiar e ser sóbrio. Então, vigie, minha irmã. Vigie com essa história de fofoca. Vigie com essa história de rede social. Vigie com essas questões. Glória a Deus. Porque tem coisas sim que você pode ver. Né? Tem lá, ó, aqui, irmão, a foto está aqui. E assim mesmo ainda temos que ter um cuidado, pode ser uma montagem. Que hoje tem as montagens também. Eu lembro que eu estive numa reunião muito séria, uma reunião muito grave, tá certo? De uma acusação terrível. E a pessoa o acusado foi chamado para essa reunião, e eu estava lá, tá certo? E essa pessoa, depois de muitas discussões, a pessoa disse, não, isso aí foi uma montagem. E não se pôde fazer nada, até que se provasse o contrário. Glória a Deus. Então hoje, irmão, nós vemos uma área de risco muito grande. E o diabo está solto. Está solto. E a missão dele é essa. Estragar a fé. Desmotivar as pessoas. Glória a Deus. Então Paulo diz, não durma. Os que dormem de noite. E os que se embriagam, de noite também se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, isso fala dia, fala de verdade, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então, a primeira coisa,
O arrebatamento é para aqueles que estão aguardando o Senhor. Veja agora Tessalonicenses 4:13. Está aí bem pertinho de você. 1 Tessalonicenses 4:13. Não queremos, porém, irmãos, Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, sem conhecimento, com respeito aos que dormem, a saber, aqueles que já morreram. Quero que vocês sejam ignorantes, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ora, os demais que não têm esperança, quando se perde alguém no contexto familiar ou não, desde que se tenha tido um relacionamento enquanto vida, quando se perde uma pessoa assim, e esta pessoa não está salva, a gente sofre. Uma das maiores tristezas da minha vida, amarguei, tá certo? Foi quando a minha mãe morreu. Por quê? Porque ela não queria Jesus, ela não gostava de Jesus, ela falava mal de Jesus, ela criticava Jesus. Então ela morreu no pecado. Ora, e quando morreu, eu não arrumei um jeitinho de dar uma vaguinha para ela no céu. Não, irmão, ela foi para o inferno mesmo. Pastor, o senhor é mau? Não, eu sou verdadeiro, sou transparente, sou sincero. A mãe do outro eu digo que foi, e a minha eu digo que não foi. Não, irmão. E Deus é bom, maravilhoso. O problema não foi de Deus, foi dela. Glória a Deus. Fizemos tudo, mas ela não quis. Por quê? Ela não aceitou Jesus, que eu já vi muitos irmãos sofrendo com isso. Dizendo, mas eu orei 10 anos, 20 anos, e Jesus não salvou. Quase condenando Jesus porque não salvou. Se você fosse conversar pessoalmente com Jesus e você fizesse essa queixa a ele olhava para você e dizia, minha filha, até que eu tentei, mas ela não quis. E eu respeito o livre-arbítrio dessa pessoa. Então Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, os que não têm esperança, Paulo diz, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não se entristecer com aqueles que não têm esperança. Pois, versículo 14 de 1 Tessalonicenses, pois se cremos que Jesus morreu, cremos, e que ele ressuscitou, cremos também, assim também, ou seja, de igual modo, mediante Jesus, ou através de Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Arrebatamento. Ele está dizendo, quando a trombeta tocar, nós sairemos ao encontro dele nos ares. Aleluia. Aleluia. E tribunal de Cristo pesaremos toda a obra que fizemos. Depois a grande festa. Glória a Deus. Mas a grande verdade é que a trombeta toca, a gente ressuscita, e ele, depois de 7 anos com você, descerá para buscar a guerra do Armagedon e para implantar o reino milenar. Amém. Aí ele diz o seguinte, ora, ainda nós declaramos por palavra do Senhor, isso nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, anteciparemos. Então, nós o que ficarmos vivos até a vinda do Senhor. Eu acho que é o sonho de todo crente, né? Não morrer, é ser arrebatado. Glória a Deus, o importante é que vamos estar com Ele. Então, irmãos, essa manifestação de glória, ela acontecerá pós toque de trombeta.
Veja 1 Coríntios 15, 52. 52, onde está? Está aqui. Versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Vamos traduzir na linguagem de hoje. Nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Ou seja, vocês que estão aqui, nós, de repente você vai ser uma dessas pessoas, nós, né? Seremos uma destas pessoas que não vamos passar pela morte. Vamos ser arrebatados. Então nem todos vão morrer. Vamos ser arrebatados. Agora vem 52. Isso acontecerá no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque vai haver outras. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, com um novo corpo, e nós seremos transformados. Os mortos receberão um corpo glorificado e nós seremos transformados para um corpo semelhante ao de Jesus. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revista da imortabilidade. Versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortabilidade, então sim cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Vamos continuar. Versículo 9. Por favor, a igreja. 1 Tessalonicenses 5 e 9. Está ali na tela, quem não quer abrir a Bíblia, leia para mim, bem forte. Porque Deus... Pronto. Deus não nos destinou para a ira. Este não é o projeto de Deus. Não. A ira de Deus sobre o homem é uma consequência do pecado no homem. Mas não foi Deus que destinou. Foi o homem que fez a escolha errada. Quando você escolhe Jesus, você escolhe a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É escrito. Então, quando você nasce de novo, você escapa da ira de Deus. Paulo aos Romanos, porquanto agora quando? Quando eu aceitei Jesus. Nenhuma condenação há, verbo haver, existir. Para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, porque a natureza, carne fala da natureza humana, que é contrário à natureza divina, mas a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, que nós temos o que? A mente de Cristo. Então por isso devemos andar como Cristo andou, viver como Cristo viveu, e assim sucessivamente. Glória a Deus. Então, amados irmãos, no versículo 10, diz: quem morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele.
Vivamos com quem? Com Ele. Guarde isso aí. Vivamos em união com quem? Onde está Ele? Aonde está Ele? Como é que a gente pode viver em união com Ele lá no céu? Merece aqui uma explicação, não é, irmão? Veja só. É fato que Jesus está no céu. Isto é fato. Está escrito. À destra do Pai eterno. Ele está no céu. Todos concordam que Jesus está no céu? Pronto. Vou fazer a segunda pergunta. Aqui na terra, na igreja, quem é que batiza com o Espírito Santo e com fogo? Não ouvi. Eita, foi. Quem batiza? Jesus. Está certo, é Jesus. Mas ele não está no céu. Como é que ele batiza aqui na terra? Muito bem. Exatamente. São os atributos de Deus. Então Jesus é onipresente. A gente diz, no céu, ele está no céu. Está certo? Mas ele tem um atributo chamado onipresença. Ou seja, ele está presente em todos os lugares. Glória a Deus. E ele também habita em nós. Então, esta união que eu vou ter com Ele é através da sua vida, é através da sua pessoa. Eu não posso lhe querer o mal se Jesus está em você, se você está em Jesus. Por quê? Porque eu vou estar ofendendo a Deus. Porque você é caríssimo, é caríssima diante de Deus. Foi por você que Jesus morreu, não foi só por mim. E tem mais. Quando ele morreu por nós, nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Nós não éramos bonzinhos. Porque a gente pode dizer, não, é porque eu era bonzinho, não, porque eu fazia isso, eu fazia mais aquilo. Não, senhor, você não prestava mesmo. Mas ele nos amou. Versículo. Então, vivamos em união. Versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. Edificai-vos. Edificai-vos. Diga, edificai-vos. Então, o que Paulo estava querendo dizer em edificar reciprocamente? O que é que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer o seguinte: irmão, ajude o seu irmão, ajude-o a crescer espiritualmente, ajude o irmão, ensine o irmão a orar, ensine o irmão a evangelizar, ensine ao irmão a andar de forma que Cristo seja glorificado na vida dele. Ensine o irmão a falar direito. Ele não sabe falar não, sabe não. A linguagem dele é do mundo. Você já viu um irmão dando uma topada? Outro dia, uma irmã deu uma topada assim, vinha e
e feriu o dedão, né? Assim, deu aquela, chega, sangrou. Aí eu vinha na sequência, menina, ela chamou tanto nome. Chega a escurecer, eu digo, o sangue de Jesus tem poder. Eu digo, meu Deus do céu. Aí o pecador pega a espingarda e está, é crente, dá o tiro dele. Pode não, irmão, deu a topada, glória a Deus. Jesus, meu Deus, ajuda, tem misericórdia de mim. Meus amados, Paulo disse, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, ele trará em sua companhia os que dormem, os que morreram primeiro. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso nós, os vivos, que ficaremos até a vinda do Senhor e de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqui está o arrebatamento, o tirar com violência. E quando a gente fala neste tema arrebatamento, aí a gente tem aqui 1 Tessalonicenses 4,16, que nós acabamos de ler, 1 Coríntios 15,52, tá certo? Que é a hora que o corpo será transformado, e temos Apocalipse 4:1, que eu queria que você lesse. Apocalipse 4:1. Depois de quê? Destas coisas. Que coisas? A revelação às igrejas. Depois dessas coisas, o que aconteceu? Abriu-se uma porta aonde? Depois dessas coisas, vírgula, olhei. Ou seja, depois dessas coisas, disse João, eu tive uma visão. E nesta visão eu dei uma olhada, eu olhei. E quando ele olhou, o que foi que ele viu? Uma porta aberta no céu. E depois que ele viu a porta aberta, guarda isso aqui, pregadores e pregadoras, depois que ele viu, ele ouviu, como também a primeira voz que ouvi. Viu, diga viu e ouviu. Ele viu a porta aberta e ele ouviu a voz de trombeta que falava com ele, dizendo o quê? Sobe, venha, 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 você é meu. Glória a Deus. Terminou. Deus abençoe.